Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Spationcast. E nós estamos aqui hoje com um Spationcast especial. Primeiramente, Danilo aqui, que faz parte da nossa bancada padrão da Spationcast, onde nesse espaço nós estamos utilizando para divulgar pessoas, negócios, empreendedores e também aproveitar para a gente apresentar a todos nosso espaço, né? Esse Spation do latim, espaço, que foi reservado para que a gente venha tirar as nossas ideias do papel e colocar realmente no espaço, onde todo mundo tem acesso. E nós estamos aqui hoje com ele, profissional de educação física, personal trainer, já participou de vários eventos de fisiculturismo e moda. O nome dele é Jefferson Lima, mas ele é muito conhecido como Jefinho ou Jeff Trainer. Jeff Trainer, isso aí. E aí, Jefinho, seja bem-vindo ao Muito nosso Spationcast. Vou sair daqui malhado hoje, viu? Bom, estratégia bastante a gente tem pra isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver como tudo começou. Quem é Jefinho? Quem é Jefferson Lima? Como era Jefferson Lima antes de estar nesse mundo do fisiculturismo, né? Que hoje você é o cara bem apresentável, né? É um sonho de consumo. já nasceu malhado, a mãe já... Não é nada. Já saiu da maternidade com músculo. Que nada. Como é que essa questão de ser profissional de educação física chegou até você? Você já quis ser profissional ou você primeiro malhou e depois gostou? Conta aí sua história, como é que você... Pronto, início de carreira. Eu sempre tive um desejo muito mais inclinado para a área da saúde. Até a adolescência inteira, antes de eu chegar no ginásio, eu dizia que ia fazer medicina. Como eu acho que todo mundo falava. Mas só que eu não perdi o interesse por isso. Passou ao longo dos anos, veio aquela questão das frustrações, da gente ter uma real noção do que acontece, faculdade, concursos, e aí a gente deu uma amortizada. Enfim, falando de faculdades, né, eu entrei no curso de Direito, parei no terceiro semestre, depois cursei Logística, trabalhava na Ford, enfim. Dei uma rodada aí até chegar em Educação Física. Mas assim, ó, não nasci malhado, odiava academia, era o famoso bom de boca. Sempre, desde sempre. Eu com 16 anos já pesava 110 quilos. 110 quilos. É. 16 anos? 16 anos. Caramba. Então assim, eu odiava. E aí, de onde veio essa história do academia, moda e fisiculturismo? Por uma infelicidade, tornou a felicidade, que hoje virou um projeto e que, graças a Deus, eu sou muito feliz e realizado com o que eu trabalho hoje e com o que eu me tornei. Mas eu estava comentando com o Jessé que eu comecei a ir para uma academia e, por infelicidade do professor, como todo aluno chega no primeiro dia, e aí, o que é que eu posso tomar para dar uma ajudada? Uma balinha. Baleia azul, dá uma desencalhada aqui. Aí ele olhou com um pouco de menosprezo e falou assim, ó, eu até poderia te indicar um termogênico, mas como ele queima a gordura, do jeito que você tá aí, não vai sobrar nada. Pô. Não, beleza, tranquilo. Não falei nada pra ele, continuei, fechei o mês na força do ódio e chegava na academia comendo acarajé pra fazer mais raiva ainda. Sumi de lá. Depois, um tempo mais à frente, troquei de academia, encontrei uns amigos, já eram amigos em comuns, de escola e tal, mas tava todo mundo na vibe de malhar, e aí deu start. Aí o primeiro desafio foi reduzir peso. Deu uma emagrecida absurda. Perdi os 20 quilos que lá na outra academia eu não tinha perdido. Isso porque tinha um incentivo dos amigos, estava todo mundo junto. E aí eu criei um interesse. Aí uma das referências na época, que eu nem sabia, né, da playlist do cara, o que é que ele era, mas eu sabia que ele falava bem, era pintoso, inteligente, era o Dr. Paulo Musi. Aí eu copiava ele, né, eu ouvia ele falar, pô, esse cara é bom. Enfim, comecei a ouvir, estudar mais, e isso eu não era da área, treinava. Participei do primeiro concurso de moda, aqueles que... Miss Fitness, Bahia, não sei o que, simpatia. Participei despretensiosamente, ganhei. E foi a partir do ano de 2017 pra frente que eu vi o gordo, que com 16 anos já pesava 110, tava participando e saí ganhando tudo. Aí os caras, pô, véio, bora meter ali no fisiculturismo também. Bora, participei. Aí fui Garoto Fitness, Man Physique, Classic Physique, fui pra Feira de Santana, Valença, Serrinha. Fui participando dos eventos e foi um ano unânime, que eu ganhei praticamente, se eu tenho todas as faixas e títulos que eu tenho, foi tudo de um ano só. Massa. Subi, preparei em 2016, 2017 vim ganhando tudo.
E eu tive um reverber um delay assim de ganhos, que eu consegui ir pra Argentina, fazer ação com a HBO, comecei a trabalhar com promotoria, aí tava fazendo aqueles eventos que você vê a galera bonita que você não sabe de onde surge, mas tá lá, fardadinho da Mitsubishi, não sei o que, entregando, dando presentinho, ou naqueles lounges para fazer presença VIP. Eu comecei a fazer parte dessa galera. E ainda ficava naquela onda de, nossa, tal. Mas a mente tem muita gente que poderia chegar também e não tem alguém que dê o canal, pô, fala a verdade. Velho, dá pra fazer isso aqui devagarzinho. E aí veio o lance eu sou muito camaradeiro, eu sempre fui muito de brotheragem. Se eu te conhecer agora, a gente vai trocar uma resenha aqui. Eu te vi no outro dia na rua, já vou lhe abraçar, brincar com você vai achar que é 15 anos de amizade. Então eu trouxe isso pro trabalho. Aí veio o lance de eu gostar de pessoas, gostar de cuidar de pessoas, que era do lance do nicho, de querer fazer a saúde, e a parte técnica, né? Física, tem bioquímica, tem um negócio que me agrada, esse palavreado bonito, a ciência, a calcular, porra, me atrai, pronto, eu entrei na onda. Aí vem ainda a surpresa do empreender, porque tinha que ter alguém que botasse a cara a tapa para poder criar alguma coisa. Enfim, nadar contra a maré, literalmente. Porque tá no meio, sem know-how, a gente sabe que empreendedorismo hoje não funciona, é tudo num papel primeiro antes de ir pra rua, e eu comecei tudo ao contrário. Exatamente. E você falou uma coisa interessante aí pra gente começar a pontuar, né, sobre esse início que, ao invés de você ser ajudado pelo profissional que estava ali para talvez te receber, sim, ele foi uma pessoa que, sei lá, jogou mais água fria. E isso acontece hoje, eu acho que é uma cena que continua acontecendo. Então, assim, o que é que você, nos bastidores, o que é que mudou? Porque o ciclo comum disso acontecer é você jogar para cima e você mesmo desacreditar, mas você conseguiu dar a volta por cima nesse balde de água fria. E como é que foi esse processo, assim? Você pode explicar, assim, como é que funciona uma pessoa hoje que só toma rebombada da vida e tenta fazer alguma coisa, mas na hora desiste. Como é que foi isso aí? Você consegue hoje... Às vezes não tá claro, né? Como é que a gente passou por aquilo, mas não sei se você pode compartilhar isso. Depois de um tempo trabalhando com a área, eu acho que a gente está muito mais motivado a desenvolver na escassez, que isso é fisiológico, do que na regalia. Diga-se de passagem, eu acho que se eu fosse amparado, como muitas outras pessoas, em algumas situações, eu não teria chegado. É o velho apadrinhado, né? Isso. Quando você tem o abraço a facilidade, a gente vê isso na realidade, no dia a dia. Poxa, fulano de tal já nasceu em berço de ouro, pai da carro, não sei o que, o cara só quer farra, não estuda, e poxa, se eu tivesse essa sorte, já ia estar aqui pegando um buzu, acordando de madrugada para poder estar na faculdade, para conseguir o que ele tem, e ainda não vou conseguir. Então, resultado, eu acho que o ser humano em si, tem uma predisposição a querer o desafio. E isso é visceral, é um negócio que é fora de cabeça. Perceba que agora já virou meme. O motivacional terminou com a namorada, frustração amorosa, perdeu o emprego, vai pra academia, botou shape. Porque nessa onda de reconstrução, você quer fugir dos parâmetros que você era antes. Então assim, eu já não queria ser gordo, mas eu tinha... Então eu peguei a raiva do, bolo de bosta, não tem nada, cara. Não, sério, fiquei frustrado. Hoje você dá risada, mas... Sim, mas eu fiquei muito chateado. Eu não fui aquele cara de chegar nele, de conseguir falar pra ele que eu fiquei chateado. Poxa, eu saí de lá transtornado, esqueci ele um tempo. Mas tempos depois, o meu treinador na época, que era Marcos Builder, ele fez, vamos treinar na academia tal. Eu lembrei, fulano trabalhava lá, mas enfim, vamos lá. Quando eu cheguei lá, ele não me reconheceu. E ele tava um dia antes de ir pro campeonato. Aí eu fiz, você lembra que eu já fui seu aluno? Ele, não, você já treinou aqui? Não te conheço, não. Você é com esse shape? Não, nunca vi você aqui, não. Você viu, pô. Você me viu há tantos anos atrás. Era bolo de bosta. O bolo de bosta. Lembra que eu te pedi um termogênico e tal? Perguntei o que poderia ser. É você, mudou e tal. Assim, então, assim, foi um papo muito massa no final das contas. Ainda virei referência pra ele. Que ele tinha mais tempo que eu treinando e nunca tinha participado de nenhum campeonato. E eu vinha depois dele, o bolo de bosta tá vendo pro campeonato. E foi um ano que eu saí ganhando tudo. Então, assim, como eu falei, eu acho que a gente está muito mais motivado à escassez. Enquanto você está na sua zona de conforto, você não vai fazer muito esforço para conseguir, porque já está ali, pô. Tá massa. Eu acho que
Se dizem que beber água dá para passar fome, eu vou beber água aqui, não quero levantar mesmo. Então, em 2017, você estava ali já ganhando Todos uns prêmios. E como é que foi essa parte de estudar? Você falou também que começou com direito. Isso. A gente tem um sócio aqui, parceiro aqui nesse empreendimento Spatio, que é o nosso professor Liboreiro, né? Então ele fala muito, ele acompanha as carreiras acadêmicas de muita gente. Sim. E ele fala muito que tem essa dificuldade hoje das pessoas se encontrar profissionalmente, né? E aí você falou que começou direito e tal. Como é que foi essa virada, né? De você falar assim, poxa, eu acho que como é que chama o termo? Esse termo da faculdade de quem estuda educação física. Sim. É educação física que Educação chama, né? física, é isso. Pronto. Como é que mudou de educação para educação física as outras áreas que você estudou e como é que você chegou nela? Tá. No período em que eu decidi prestar vestibular para fazer o direito, era justamente a ideia do desafio. Meu pai queria fazer uma história de carreira. Ele queria fazer direito. E na época a gente está fazendo um cursinho pré-vestibular. Eu estudava na escola, já no terceiro ano, já me preparando para ir para a faculdade. Eu estava com 18 anos na época. E ele voltou a estudar. Ele queria entrar na faculdade também. E para ele seria, bora, a gente vai abrir um escritório, vai ser a família Lima tal. Eu, você e seus irmãos, se quiserem, uma família de tradição. Eu embalei, né? Vamos, bora, tô fazendo nada mesmo, é bom que deixa o pai orgulhoso. Aí, beleza. Entrei, passei na primeira fase da UNEB e tal, não sei o que, entrei, consegui entrar na faculdade, mas não tava, sabe quando não bate que você tá fazendo só por fazer mesmo? E não tava, a motivação era só para provar ele que dava para entrar na faculdade, que dava para formar direito, mas eu ia ser muito infeliz, tanto prova que eu tava procurando um nicho dentro dela que me fizesse legal e ainda falava assim, tributário, porque eu gosto de número, talvez trabalhe com dinheiro, não se expõe muito com vagabundo, então tá tudo certo, vou ficar por aqui, mas não rolou. Desisti. Aí comecei a cursar logística porque para ser promovido precisava ter superior. E eu trabalhava, já tinha todas as subpromoções que tinha nos patamares já dava. Aí o coordenador pensou, velho, você é novo? Faz aí, pô, é tecnólogo. 2 aninhos você tá aí pra você virar coordenador da casa, pô. Tá ganhando dinheiro, vai ficar no chão de fábrica se você pode subir. Entrei na faculdade. Logística. O bom disso tudo é que a bagagem do conhecimento ninguém tira de você, né? Não dá. Não ficou comigo. Conhecimento nunca é desperdício. Você sempre pode utilizar a seu favor em algum momento, até mesmo no que você já faz hoje. Hoje você está empreendendo. Se você precisar algo sobre direito, alguma base que você aprendeu lá atrás vai servir para te apoiar agora. Não, inclusive que esse mix de informações multidisciplinar favorece muito. Porque quando eu cheguei na realidade de empreender, sem know-how, fazendo tudo ao contrário, eu usava minhas experiências e minha referência era sempre gente grande. Pô. Eu tinha sido escolarizado com empresas de sucesso. Tinha vindo da Ford, tinha passado na DHL, então eu vinha de lugares grandes. Uhum. Então minha referência a mente da gente fica... Eu vim bem doutrinado, então eu queria fazer tudo funcionar. Poxa, não, a fachada tem que ser legal, mas antes da fachada, a minha prioridade tem que ser o chão de fábrica e aqui, e aí sempre usando referências boas. Pronto, se eu tiver uma equipe, qual é o tratamento que eu quero dar para eles? Aí qual era a minha referência de tratamento para a equipe? Microsoft. Os caras são bem tratados. Então tá, quero ser light com meus funcionários. E para minha clientela, quem era a minha referência? E quem era a minha referência com relação ao tratamento? Eu quero ser visto como quem? Aí eu falava, não, eu quero ser o Paulo Musi da casa. O cara que é bacana, fina, tem um shape, tipo, ele representa ele nele mesmo. E o conhecimento dele ele distribui, vinculando a empresa a ser ele. O cara tem um prédio, é milionário, bonitão daquele jeito. É esse cara aí que eu quero ser. Então eu fui juntando, fui fazendo esse mix de todas as informações de o pouco que tem de gestão de empresariado na logística, produtos, valores investidos. Aí eu trabalhava com pallets que tinham 200 mil reais, eu via números, mas pelo menos eu tinha uma noção básica desse controle, entrada, saída, monitoramento de chegada. Então eu fui trazendo isso para mim. Até o Excel e o Word eu aprendi no trabalho para ser promovido. Eu tenho que saber dar conta disso aqui, senão os caras não vão me dar vaga, pô. Eu não ia ficar batendo caixa o tempo todo. Então foi uma história crescente que eu fui pegando tudo que funcionou e fui aplicando na minha área, mesmo sendo nada a ver quando eu cheguei na educação física. Mas como eu disse a você, eram coisas que eu não queria e que eu fui migrando. E depois desse gatilho do brother aí, lá do professor que não me orientou bem,
Deus já tá na área, o pessoal, pô, você é legal, você ensina bem, porque eu assistia muito vídeo. E você começou a passar então na academia, pô, cara, você tá malhando errado. Exato. Muita gente malha errado E me hoje, né? incomodava demais, porque eu sabia que machucava, pô. Assim, eu poderia até não ter o conhecimento técnico. E aí veio a história do direito. Ó, aqui no Brasil, para você ensinar, você tem que ter a carteira do CREF. A carteira do CREF, você precisa fazer faculdade. É o único lugar no mundo que exige. Mas porque a nossa cultura não traz de berço. A gente não é educado a fazer exercício desde sempre. Você assiste um filme hoje, High School Musical, seja lá qual for, e os caras têm disciplina de música e de esportes. Eles são obrigados Tem a treinar e fazer eles têm as que escolher. atividades. Eu vejo que os filmes americanos, né, eles têm que escolher tipo uma oficina Sim. que ele tem que participar, seja balé, música, seja aqueles esportes mais futebol americano. E são eventos estaduais, porque assim, eles saem da faculdade. E as escolas já são muito participam fortes, da- viram até times, né? Tem o próprio NBA, eles vão buscar na faculdade. A gente tem exemplos aí, Michael Jordan, sim. que eles foram buscar nas faculdades estrelas que se destacavam nos esportes estaduais, que vieram de berços escolares, né? Você falou algo interessante, que você vê as pessoas malhando errado, né, treinando errado, fazia com que você ficasse incomodada, que incomodava você. Sim. Tiago fala algo interessante, ele diz assim, geralmente o nosso propósito está ligado a algo que nos incomoda muito. Quando você não sabe o que fazer, quando você está perdido, o que é que eu vou fazer na vida? Eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou trabalhar, não sei em que direção eu vou seguir. Procure algo que te incomoda muito. Ótima sacada, verdade. Vá naquela Faz muito direção sentido. que muito provavelmente você vai encontrar o seu destino, algo que te dê prazer, solucionando um problema naquilo que te incomoda. E no seu caso não foi E ganha diferente. governo, exatamente. e ganha governo quem resolve o problema. De dos fato, outros. verdade, E ganha verdade. dinheiro também quem resolve o problema dos outros. Nossa, verdade. Muito verdade isso aí. Pô, foi uma sacada boa agora. Ele Não foi minha, não. Não, mas ele falou. Eu acho que você deve conhecer Thiago Brunet. Sim. Nós aprendemos todos os dias com grandes mentores. E assim, não deixa de ser uma verdade, não deixa de se aplicar nessa conversa e não deixa de ter sido uma realidade na sua vida. Então, assim, observe que a gente diz que nada se cria, tudo se inova, tudo se aplica de maneira diferente. Você hoje aplica coisas que você aprendeu lá no direito, que você aprendeu na logística no seu negócio. Eu entendo que tudo está interligado, sabe? Sim. A gente pode pegar exemplos e situações de diferentes ambientes e aplicar no nosso negócio hoje, porque são bagagens, como você disse, que você acumula ao longo do tempo. Eu aprendi que hoje você empreende, mas um dia você foi CLT, trabalhou para alguém. Com certeza. E eu digo que o CLT é um estágio remunerado, né? Onde você recebe para aprender. De E fato. quando as pessoas entendem que, mesmo que você esteja trabalhando no projeto de alguém, você pode pegar referências, aprender, e tem gente que realmente vai bater ponto, vai bater carteira e não está preocupado com nada, exceto aquilo que as Tem que pessoas fechar o dizem que é a mês e responsabilidade dela. Isso. Quando na verdade ela poderia estar explorando um mundo dentro de qualquer negócio que você trabalhe. Eu já vi uma pessoa que entrou na empresa como office boy, na época que tinha aquelas pessoas que entregavam documento, né? Sim. E saia perguntando: o que você faz? Para que serve isso aqui? Como é que funciona isso? E a pessoa se tornou um gerente comercial, se tornou um grande consultor da empresa e cresceu. Hoje ele tem o próprio negócio dele, mas entrou numa empresa como office boy. Então, assim, temos vários outros exemplos de pessoas que entraram pequeno na empresa, né, num cargo de remuneração baixa, digamos assim, e se tornaram CEOs de grandes e mega empresas, porque tiveram a atitude de querer aprender. E assim, quando a gente está em qualquer ambiente, nós precisamos ter esse desejo, né? Como é que funciona tudo? De que forma eu consigo trazer isso para os meus conhecimentos e aplicar onde quer que eu vá? E eu acho que o grande segredo para quem quer empreender é começar a aprender onde está hoje. Porque dali vai sair muitos aprendizados para levar para a sua vida. Perfeito. Eu gosto de um exemplo, né? E aí, todo mundo aqui conhece a Bíblia, né? Você também é um cara conhecedor. Velho, eu sou fascinado pela história de Davi. Velho, olha que criatividade. Você tem ali um gigante. Você tem um monte de soldados preparados com medo do gigante. Os historiadores dizem que na história de Davi, o gigante de fato era um cara, 2, 3 homens comparados, né, no tamanho,
2, 3 homens ali do povo de Israel. E tá todo mundo temeroso, porque qual é o método de batalha e que vai definir o futuro de todo mundo? O X1. Sim. 1 contra 1 vai Sim. definir o destino de todo mundo. E qual era o método que ele implantou? Pega uma espada, eu tô com minha espada, vem até a mim, e quem ganhar, vence pelo reino. Velho, agora observe, esse é o método de resolver aquele problema. Só que Davi é um cara que vem com a mentalidade toda diferente. Por quê? Davi tá vindo de tomar conta das ovelhas do pai. E ele já tinha enfrentado o urso e leão para defender as ovelhas do pai. Aí como é que ele resolvia? Como é que ele lutava contra o urso e leão? Ele pegava lá o badogzinho dele, Sim. né? Metia na cabeça do leão, ou ia tirando pedra no leão de longe, que ele não é besta nem nada. Quando o leão ficava tonto, ele ia aí. Arrancava a cabeça. Primeiro protótipo de pistola aí, o poder bélico nasceu de Davi. O Tony Stark da época. Exatamente. E aí o que ele fez? Se eu não posso com esse animal que é grande, feroz e vai me matar, eu vou lutar com uma forma que eu vou lutar distante dele. Então Davi foi um dos caras da Bíblia que inovou, irmão. Sim. Agora, como é que esse cara inovou com base nas suas experiências que a vida proporcionou para ele? Sim. Então tem muito a ver com isso que o Danilo está falando, porque muita gente hoje não aproveita o que está rolando na vida da pessoa e a pessoa deixa de aprender e de pegar insights do que está vivendo, que o que a gente vive hoje vai servir lá para frente. Ah. E eu tenho certeza que, assim, já trazendo para a nossa história, que aí eu gosto de estudar sobre as emoções, a vida das pessoas, eu tenho certeza, e como eu participei disso, que o tratamento lá na sua academia é totalmente humanizado, é totalmente diferenciado. Com certeza. De não acontecer como você foi maltratado naquele início lá, que poderia gerar um trauma, e com certeza na sua academia não vai ter. Por quê? Porque você já passou por isso. Então tá trazendo uma bagagem de inovação, de atendimento. Por quê? Porque já tem um mapeado problemas lá atrás. Então, só para fechar a história de Davi, velho, Davi foi um cara criativo demais. Então aí o cara chega, vem cá, velho, eu tô procurando uma pessoa pra eu lutar, você vem com badog, eu sou cachorro, velho. Velho, mas talvez se fosse pela espada, nunca ninguém conseguiria ganhar do gigante. Mas por conta de uma inovação na forma de lutar, deixou ele em pares iguais. Né? Então, eu acho que esse é o poder da criatividade, é o que a gente tem de bagagem e que a gente combina uma coisa daqui, uma coisa dali. E a gente consegue trazer uma coisa, aí todo mundo fala assim, pô, velho, que criatividade da Zorra, como é que você pensou nisso? Não, velho, só tô combinando. Velho, se eu matei um urso que é do tamanho desse bicho, eu posso matar ele com uma pedra. Eu jogo uma pedra na cabeça Davi dele. já tinha fórmula, ele só usou um número diferente. Exato. A proporção era maior. Exato. Ele tinha vencido o urso e o leão. Se for comparar humanamente falando a força de um urso e de um leão para um homem, ele vai perder de longe. Claro. Mas ele venceu. Ele falou, o urso é mais forte do que o homem. Pois é, ele colocou a fórmula que ele já tinha utilizado e funcionou, mudou a proporção e falou, eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. Vou fazer de novo. E Verdade. com as mesmas ferramentas. Claro. E já você fala um negócio bacana nessa história. Já você fala assim, Danilo, ninguém esperava que ele viesse com a ferramenta que ele veio, com a arma que ele veio com a funda, né, que chama? É a funda. Badog. Né? A gente chama de badog hoje, mas é uma Isso. funda. E às vezes você despista ou você tira o foco do seu adversário, seu inimigo, e trazendo para um empreendimento, né, um empreender, o seu concorrente, Exato. trazendo algo totalmente diferente de tudo aquilo que ele já viu. Ele fala assim, o que é que Jefinho. o que é que Jefinho tá fazendo, rapaz, que eu nunca vi isso. Louco. Isso. É louco. Não, eu tô aqui cheio de armadura, tipo, ó, Exato. vamos fazer uma alusão aqui agora, ó, Smart Fit. Pelo amor de Deus. Aí você vem Smart Fit, cheio de armadura, equipamentos novos, tal, aquele tamanho e negócio, proporção, meu Deus do céu. proporção, espaço climatizado, estacionamento, atendimento, péssimo. Zero. Não tem. Aí você vem, poxa, e aí a gente já começa a contar também sua história do empreendedorismo. Aí o cara lança uma academia no subúrbio de Salvador. Velho, cara, quando eu vi isso aqui, eu falei, velho, cara visionário. Na pandemia, botando o negócio pra rodar, eu falei, pronto. Falei, velho, e foi na época que a gente começou também. Eu falei, cara, a gente tá junto nessa, e um dia a gente vai começar a contar a história Verdade. das nossas superações. Foi Então, isso mesmo. cara, quando eu vi, eu falei assim, pô, ele tá indo na contramão, porque o que a pessoa vai imaginar hoje? Até o Sebrae vai dizer, procure um local que tenha uma vasta pessoas de poder aquisitivo, que cuidam mais da saúde, porque você tem aquela escala de Maslow, né, que você fala,
A pirâmide, a pirâmide de Maslow, que é as necessidades básicas. Sim. Então, uma pessoa que ela não tem condição nem de se manter, ela não está preocupada em boa alimentação. Ela quer comer o cachorro quente todo dia, que é o que ela pode pagar. que mata o Exato. poder dela. E que cada dia ela está morrendo. Mas a partir do momento que a pessoa vai tendo um status melhor, ela começa a pensar em melhorar sua qualidade, padrão. seu padrão, sua qualidade de vida. Com certeza. Então, velho, o cara tá num ambiente desse, proporcionando, né, através do seu trabalho, do seu conhecimento, de sua missão, Isso. né, trazendo isso para as pessoas de uma população que não é de alta renda, que talvez nem estejam preocupados com isso, né? Sim. E aí eu deixo até um espaço para você falar também sobre isso, que às vezes eu vejo que as pessoas não estão preocupadas em cuidar disso, às vezes só quando o médico orienta, né? Então, já fala alguma coisa aí dessa sua experiência aí de... Pronto. Aí surge o desafio, né? Na verdade, a sacada do negócio, pra mim, nessa história, começou quando eu percebi que não dava pra competir. Isso era fato. Eu não poderia ser concorrente de gente que eu não tenho como competir. Não dá. Eu tô de pé, os caras tá de Veloster. Não vai rolar. Então eu precisava descobrir o defeito. Aí eu comecei a estudar, aprender, a descobrir o que... Primeiro, o meu brand, o que eu queria associar, que quando eu falasse da Ursus, as pessoas lembrassem, ou pelo menos, porra, viu o perfil lá, lembra. Eu comecei a fazer um mix de tudo que era bom das realidades que eu não tinha para oferecer. Já que eu não ia ter grana para fazer uma fachada mega, como eles têm, para investir em equipamentos última geração, inclusive que o know-how hoje, no mínimo, para você investir numa academia básica, funcional, pra você competir com um cara igual, de Golias para Golias, tem que começar no mínimo aí com 160 mil, 200 mil, academia de bairro. Onde é que eu vou achar esse dinheiro, cara? Não tem condições. Então começou a dar... Eu já peguei uma academia funcional, né? Eu cheguei lá, eu saí de uma, que eu era funcionário, que foi o meu primeiro estágio, né? Antes de começar, que era aquela coisa, ó, eu já vi que você orienta bem, quando você vai entrar na faculdade, o dono da academia na época, né? Eu vou lhe dar uma oportunidade. Vou deixar você aqui, gordinho, 3 de 15. Ele fez assim mesmo. Gordinho, 3 de 15. Magrinho, 3 de 10. O fortinho, você bota 3 de 8. Eu falei, é sério isso, cara? Beleza. Não, tranquilo. Eu já tava treinando, já competia. Eu sabia que não era aquilo ali que eu ia passar, mas enfim. E aí veio o lance do corpo a corpo. Ele percebeu que eu tinha abraçado a empresa dele como se fosse minha, que ele só ia lá uma vez no mês para arrecadar todo o dinheiro. E assim, eu não pedi a permissão dele para eu treinar. Tô vendo que esse equipamento aqui tá atrapalhando a execução. Uma senhora que era a minha prioridade naquele dia, atender ela, não ia entrar ali. Eu queria que ela vivenciasse aquilo. E aí eu ia lá pra internet. Pai dos burros. O exercício serve pra quê? Mas ela disse que tem tal doença. Tal doença é o quê? Aí eu ia lá. Isso não tava ainda nem... Eu cheguei na faculdade, o professor perguntava uma coisa que eu já sabia. Ia lá. Aí começava a bolar treino. Eu sempre fui muito estratégico, porque eu gosto de números, lógica, eu gosto muito dessa parada. Então, fica assim, tá, me dá regra. Se me dá regra, eu vou fazer qualquer coisa. Regra de mais com mais é isso, menos com menos é isso, então eu criava lá. Como é que eu posso montar um treino bom? Eu tenho que fazer com que a pessoa repita aquele grupo o máximo de vezes na semana, dando tempo de descanso, que é a hora que ele cresce. Aprendi isso? Beleza. Então, segunda-feira a gente vai fazer peitoral e tríceps. Tá, mas aí vem a segunda regra. Você só pode dividir muito o treino, os músculos, quando a pessoa treina muito forte, vai precisar de mais dias para descansar. Ah, então volta lá de novo. Então não é gordinho. O 15 é porque 15 é estímulo de resistência. É para ele enrijecer tendão. Então tá certo. 15 é para isso, não é para gordinho. É porque eu tô criando os tendões da gente, como a gente não exige força, o músculo fica relaxado, porque o cérebro, como ele manda todas as orientações, então ele vai precisar sempre por ele funcionar e você que se ferre daqui para baixo. Então assim, gastou energia, corta. Não quero. Contenção de custos. O gestor cá em cima quer que ele funcione. Você vê que no fim das contas, o último a morrer é ele. De fato, o nosso sistema é para preservar de baixo para cima a região visceral e por último ele. Então o que acontece? Aí eu fui estudando, falando já de fisiologia, para entrar na ideia de como foi de fato que eu consegui vencer e crescer no meio dos desafios. Aí fui fracionando, eu já não seguia mais a orientação dele, e aí fui pegando a visão de que, poxa,
A arrumação não tá legal, aí mudava a legislação. Aí ia pesquisar as academias grandes, aí ia lá, Bodytech, que era, como é o fardamento da Bodytech? Quero fazer um fardo assim. Como é a organização? Então eu tenho que dar uma sensação, eu quero chegar aqui e lembrar de lá. Eu comecei a fazer brand na academia dele, das academias que eu achava legal. Não, a Smart é massa, a luz, a cor, eu gosto do vermelho, do azul, dos LEDs. Ele não vai me dar dinheiro pra fazer LED. Então beleza, vamos ver o que eu consigo fazer. E fui alterando na academia dele. Resultado, era uma academia de bairro que não tinha nem aula coletiva e a gente tinha mais de 200 alunos. Aí chegou um momento que ele me propôs, quer comprar academia? Eu vou te arrendar. Mas como eu falei, eu gosto de número. Ele me fez uma proposta muito escrota, me ofereceu um valor que eu disse, amigo, eu vou morrer trabalhando pra você, não vou conseguir pagar isso aqui, tá louco? Você tá me dando um arrendamento que já funciona e que fui eu que criei, pô. Você, quando passou a direção da academia pra mim, tinha 100 alunos. Eu tô te dando 200. Você tá me dando orçamento em cima dos 200 que eu já lhe dei. Não tá justo isso aí. Eu não vou conseguir pagar, eu vou chegar com muito risco. Desistimos. Aí a outra oportunidade foi lá onde é a academia Ursus Fit. Comecei a trabalhar dando aula de CrossFit com um amigo de muito tempo, o Reni. E aí, depois de um tempo, ele foi tomando desgosto. E tudo que eu via como defeito, eu falava, vamos fazer isso, pô. Você que é o dono, você é o coringa. Você faz as coisas que eu não posso e a gente se arruma aqui. Eu dou cala a boca pros alunos, pode deixar. Vou dar o melhor atendimento. Agora, pelo amor de Deus, pinta as paredes. Pelo amor de Deus, tem muita mulher na academia, banheiro sujo não funciona, velho. Eu lavo, relaxa, agora vamos fazer. E aí, tudo que eu falava pra ele que dava pra gente fazer, ele não escutou. Chegou no momento que a academia dele lá tava com 40 alunos. A de lá, que ainda é a minha academia. Aí ele, velho, vou vender. Vou vender tudo. E tô pedindo aí 19 mil. Só tinha uma moto que meu pai tinha me emprestado pra ir pra faculdade. Que tá doido? Ousadia. Aí veio o conhecimento de direito. Meu pai comprou uma empresa dele por contrato de comodato. É aquele famoso crédito sem cartão. E que só vale quando quita. Se não quita, todo mundo faz tudo. Beleza, beleza. Eu fiz, então, vou aguçar o olho dele. Perguntei ao meu pai primeiro, ó, se eu fizer isso aqui, eu vou me ferrar? Ele, não, porque o direito ele também tem a questão do consensual. Se ele perceber que você nunca foi inadimplente e você está dizendo para ele que se você atrasar, é tudo dele de volta, mas ele perceber que você não usou de má fé, nenhum juiz vai dar o direito a ele. Você vai continuar sendo dono e vai conseguir cumprir seu prazo. Eu disse, então beleza. Então não é risco. Ele que vai ser ludibriado pela minha proposta. Que ele queria que eu vendesse a moto, desse a moto de entrada para poder ficar com a academia. Aí comecei a desvalorizar. Técnica que eu aprendi em logística. Quando a Unilever ia fazer compras ou vendas com alguns mercados longos, eles desvalorizavam o lugar da recebida do material para a galera pagar mais naquilo. E aí por isso que em alguns mercados um produto é mais caro, outro não é. Ele contava deslocamento, não sei o que, a segurança, o tempo de chegar. Então, Pra gerar valuation. Aí eu comecei... O City fez com Bahia. Tipo isso. Aí eu cheguei nele e fiz, velho, não dá. Você tá me dando academia com 40 alunos falidos, que tá todo mundo revoltado com você. Você não investe em nada, não tem aparelho. E eu tenho 4 academias ao meu redor. Tá maluco? Vou fazer o seguinte. Você vai dividir esses 19 mil aí em 12 vezes. E eu vou te pagando por mês. No dia que eu atrasar, a academia é sua de novo. Independente do que eu tenha feito nela. Ele aí viu vantagem, pô... O menino é camaradeiro. Se der bom, me armei. Que ele pode atrasar, eu pego. Fico com dinheiro, que ainda falei pra ele, sem estorno. Que eu te paguei é seu. Ele aí, pô, beleza, vamos lá. Amanhã, então tal dia, dorme em academia comigo e acorda com você. Pronto, combinado. Na madrugada que a gente ia fazer, eu já troquei a academia toda, limpei tudo, mandei fazer farda. Falei com, faz uma camisa, 2 camisas, só tinha eu e Tatá na época. Era 1 de manhã, metade do turno. 15 horas, era 7h30, 7h30. 1 de manhã e outro de noite. Fiz, mano, é o seguinte, a gente tem que andar aliado. Então a conversa da gente é essa aqui. Chegou, faz um plant tour. Tudo que eu tinha visto nas outras academias. Na Hammer, na Bodytech, na Infinity. Numa academia de bairro, não tinha nada. Aí eu falava que a nossa academia é estilo home. Um negócio mais misto. E como eu também tenho um curso de CrossFit, eu já faço um treinamento funcional incluindo, para você não ter só aquela vivência de ficar na máquina. Claro, não tinha máquina, tinha que dar aula, velho. Eu também não tinha espaço para dar aula, então minha aula tinha que ser no meio do play. Então eu comecei a fazer o fusion de tudo. Eu tinha viajado para uma academia em São Paulo, que tinha uma faixa no meio, que a galera fazia passada, tinha um pneu do lado,
Eu falei, pô, é isso aí, meu irmão. Vai ser isso aí. Começar a botar de... Fita adesiva começou a colocar. Exatamente. Comecei a marcar o chão e pronto. A academia virou um pack multifuncional absurdo. E eu só tinha poucos aparelhos. E aí comecei. Usei o meu antigo patrão para começar a vender os aparelhos dele. Era dinheiro da parcela, dinheiro de manter o dia, sobrou 1.000. Investe. Aí eu fiquei o ano todo. Aí depois, como já estava estagiando, comecei a trabalhar em outra academia, o dinheiro do estágio era para investir. Aí, de novo, entrei em outro estágio. Chegou uma época que eu estava dormindo 3 horas de relógio. Eu trabalhava... Só... O meu descanso era de um lugar para o outro. Abri a academia, chegava às 4:30 da manhã, era a única academia que abria às 5, então eu tinha que ser o único a abrir às 5, já era um diferencial para atender um público. E essa meia hora que as outras não tinham, me davam, sei lá, 6, 8 alunos a mais. E aí pronto. Aí depois saía de 5, ficava até um certo horário, até chegava, depois ia pro plano da Sudesb, que era um projeto social que ficava uns 100 metros mais ou menos, que era ali no conjunto, que era do governo federal. De lá eu ia para uma outra academia que era no Rio Vermelho, depois da do Rio Vermelho eu ia para uma outra academia que era no corredor da Vitória, e depois voltava para casa. E aí ficava nesse ciclo vicioso. Todos os dias. Eu já não aguentava mais. Teve um momento que eu achei que eu ia sucumbir. Mas isso aí a gente já estava já lá para o meado, já cumprindo uma proposta. Eu já tinha aumentado muito de aparelho, aí era desvantagem mesmo se eu relasse na... E só um parêntese nessa aí tudo. Essa época que você comprou foi antes ou depois da pandemia? Me lembra aí que eu tava... Foi um pouquinho antes, foi logo no início, mas a gente assim, chegou falido com a pandemia logo depois. Imagina, velho. Tipo, que maluquice é essa? Você tá doido, velho? Que barril que eu me meti. Investir num lugar onde... E ainda, aí vem a questão do desafio. Uma pessoa saber o que é um Nike, ele vai valorizar, pagar 500 contos, 600 contos no tênis. Agora você chega lá na Somália, sei lá, chega num interior desse aí, que a galera não sabe nem o que é refrigerante. Você mostra um Nike, fala assim, é 600 contos, você tá maluco? Tá no Bravo, no interior de minha avó. Sabe? O cara vai dizer assim, me deu uma enxada que eu pago R$2.000 nela, mas não dou R$10 nesse negócio aí, um negócio feio desse aí, não pago. New Balance. Que diabo é isso? Gostei dessa cor. Não é botina, é botina. E pra mim, eu tinha que dizer pra eles na chegada. Então, por isso que eu falava assim, ó, defeito de academia. Você chega a cultura lá no bairro, né? Quanto é a academia? Tem professor? Ia embora. Aí a gente não dizia preço e chamava a galera, porque eu fiz, pô, técnica do DISC. E eu preciso de pelo menos 5 minutos pra pessoa se familiarizar comigo, com o ambiente, pô. Vou rodar, porque se ela olhar de fachada, não tem nada, não tem mesmo. A academia era vazio, era um nada. Era um bocado de nada. Aí eu rodava, ó. Então, aqui a gente tem os aparelhos de perna, 2 aparelhos. Aqui a gente também trabalha algumas atividades funcionais. Aqui tem um banheiro. Vem pra cá, aqui a gente tá instalando aqui uma sala de avaliação. Era a única salinha que era entupida de mofo, que a gente forrou e fez tudo diferente. Inclusive, na época, quando ele tentava dar uma aula, era no mesmo lugar, e a gente abriu outra salinha que usava só como passagem. Então, eu já criei ramos. Um negócio que era só uma caixa de uma sala, virou 3. Uhum. Já tinha ganhado 3 cômodos. Aí a gente está melhorando já a cozinha para deixar copa, para vocês acessarem. Quem quiser, toma banho aqui, come e vai pro trabalho. Eu fiz, ó, já estou começando a dar o que rola lá no centro na minha realidade. Tem banheiro, cozinha e ainda tem sala de avaliação. Você sabe que é uma avaliação? Não sabe, nunca fez, pronto, vou fazer. Pra lidar. Se você fechar, ainda vou te dar gratuitamente. Exato. Aí eu comecei a usar o nome dos planos. E galera, fala bonito, pelo amor de Deus. Fala e depois explica. Pelo menos você cria uma sofisticação. Depois que a gente mudou a gestão, a gente tem um plano single bed, que não sei o que. O que é isso? E aí era papo pra manga pra rodar com a galera, apresentar minha proposta e dizer pra ele, não é a máquina não, pô. O treinamento aqui é a gente. Você precisa de mim aqui dentro. Se eu tiver com um pedaço de graveto aqui, eu vou deixar você bem. Eu só preciso que você venha. E aí o trabalho era muito pessoal e continua. É aquele negócio de não lhe dar paz. Eu falo pra eles que eu tenho um olho nas costas. Tô conversando aqui, o espelho, bora fulana, seu passo tá errado. Melhor o joelho. Aí eu fui pra um consultor logo um tempo depois de já tá atuante, já mais velho na área, que ele falava assim, o aluno gosta do não, cara. E mulher é obediente pra caramba. Se olhar pra ela, fala assim, tá errado, é? O cara dá uma cagada pra você. Só na academia, isso, né?
É que elas são mais cautelosas. Falando de saúde. Pra mulher ficar obesa. Isso agora é interessante que você falou, peraí. Pra mulher ficar obediente. Fecha aqui, pra mulher ficar obediente, ela tem que ir pra academia. No que se diz respeito de não machucá-la. Ela é mais cautelosa, elas vivem mais. Entendi. Pronto. Então, assim, Às vezes tá fazendo erradão ali. e ele não tá nem aí, que ele tem hérnia de disco que vai ficar mais torto, ele quer pegar o peso dele. Então, assim, pra homem obedecer a gente tem que ameaçar. Aí por isso que eu chamava pra sala, pra fazer avaliação. E aí quando chegava nos dados que eu via que tava ruim, eu falei assim, ó, velho, eu sei que você gosta de cerveja, mas gordura visceral mata, tá? Deixa broxa. Pronto, acabou. Aí, boa, monta meu treino aí, velho. Monta meu treino. Não, é sério, gordura atrapalha, pô. Tá entupindo seus vasos aí, pau. Aí, fazer a lavagem cerebral, os caras começavam a obedecer, os mais maduros. Os novos, a gente tinha que realmente ficar na labuta pra poder obedecerem. Já as mulheres, elas já entravam predispostas. Eu passava, tá certo aqui? Tá, meu amor, tá tudo certo, ó, justo aqui. Passava direto. E aí depois veio, vamos abraçar quem é menos visto. Teve um certo momento lá que a gente começou a ver a galera do bairro, depois de já ter ganhado um pouquinho mais de corpo, já ter pagado, academia agora não, só a gente não perde mais. E a gente começou a achar os caíques, os brothers que a gente falou assim, a galera que mora aqui há 1000 anos, talvez tenha vontade de ter um corpo diferente, nem ele mesmo acredita. Não tem nem coragem de muitas vezes ir lá na academia, né? Falar assim, poxa, eu vou... Nessa época de meu gordinho, eu vou olhar... As pessoas ficam olhando pra mim, tá fazendo o que aqui? Eu conheci primeiro o irmão dele, né? Que infelizmente foi um projeto que não foi tão finalizado ainda, mas um cara legal. Esses dois eu vi ele na academia. Não, só para as pessoas saberem, ele tá ali atrás das câmeras da unidade. Entendeu? Então assim, é porque tem ele e o irmão. Aí Caim e Abel. Ele é o Caim ou é o... Ele é o Abel. Ele é o Abel. Ele é o Abel. Tô tentando segurar pro Caim matar ele, mas tá tudo certo. O que aconteceu? Aí eu comecei, ó. Esse cara, pô, ele é visto aqui. Todo mundo que entende ele por gente, ele tem, sei lá, se ele tem 30 anos, é 30 anos de gordura, ele tem 130 quilos. Pronto, é isso aí. Falei, mano, não vou. E é importante você falar 130 quilos com a altura dele. Porque ele é baixinho. 130 quilos com a sua altura, talvez vai ser uma meta Bem distribuído. Exatamente, mas Kaique, né? Um metro e quanto, Kaique? Eu tô com 1,65 m. Ô, Jesus. Enfim, então... Tinha mais pro lado do que pra cima. O que, meu amigo? Aí chegou o irmão dele primeiro, foi o primeiro investimento. O primeiro investimento que eu falo que, ó, você não vai pagar. Eu quero que você treine. Eu vou te ajudar. Prometo que eu vou lhe dar um shape. Ah, mano, não, a gente não vai usar nada não, mano. É treino. Você só precisa vir. Você precisava validar seu método. Exato. É o que diz. Eu precisava dizer para as pessoas de forma ocular que tinha resultado ali, que não era máquina. Não adianta você ir trabalhar no shopping e ir para o Smart Fit que você não vai saber treinar, você não vai saber nem ajustar a máquina. E contra resultado não tem argumento, sabe? Eu tô lhe dando provas. A pessoa caminhava mal, pesava mal, não vestia legal e se sentia mal, era introspectivo. E olha, mudou. Não mudou só o shape, mudou a vida dele. Aí pronto, comecei com o irmão dele, depois do irmão dele veio ele, depois dele veio outra, teve uma outra que agora é minha super amiga, e viram amigos íntimos mesmo, que é aquela galera que fala assim, ó, você não vai contar pra ninguém, se você disser eu vou dizer que é mentira, e aí vai cortar o benefício. Você vai treinar de graça. Só venha. Então os meus blogueiros são os fora de padrão. A minha galera não tem nada a ver com o que chama atenção. E foi daí que surgiu o desafio? Foi daí que surgiu o Team Jeff. Que foi um projeto que eu falei pra você que eu meio que usei a ciência pra me favorecer. Pô, em 2 meses eu mudo, independente se eu fizer uma coisa mirabolante ou não, eu vou gastar energia, vou dar déficit calórico, eles vão ter resultado. Então é isso que eu preciso, pronto, pau. Botei na rua, funcionou, GC abraçou grandão e ele veio com a proposta que ele tinha a estamparia, ele já veio com material diferente. Você vê que mesmo ruim, o meu brand era sempre, não, bom, a camisa dele, ele disse que ele pega na fábrica que a Under pega, eu quero essa camisa. Poxa, o material é de lá. Tanto pra ver que tem gente que nem era do projeto, que pagava... Quem paga 80, 90 reais numa camisa com o nome dos outros, velho? Só tinha meu nome na camisa. Jeff Trainer, Team Jeff. E a galera, não, quanto é a camisa? 70 reais. Ele pagava caro na fábrica. Eu tinha que pelo menos botar 10 em cima pra conseguir alguma coisinha. Não, é isso aí. Eu sou cliente da Pitoresco também, viu? Pois, eu fiz, velho, tem que ser isso aí. E aí, foi uma coisa que foi gerando outra. Resultado. Na região, eu digo o tempo inteiro, a gente não tem concorrente. Pô, vai lá.
Você vai rodar. Verdade. Ainda dou ousadia, ainda falo assim, ó. Você falta quantos dias pra acabar seu plano na academia que você tá? 30 dias, pronto. Você vai treinar aqui como se tivesse já me pago. No final, se você não quiser, você pode ir embora. Tava pago, não tava pago? Faça a matrícula aí, deixa isento um mês. Todo aluno que eu fiz isso tá lá até hoje. Porque eles viram, não era máquina. Totalmente diferente. Não era máquina, era aquela coisa de você chegou e olhando o seu hoje eu vi que você não tá legal, o seu treino é de força, você vai precisar estar com gás, você tá triste aí. Não, aí a gente vai, vamos ali fazer um cardio, pan, eu tô mobilizando, já vi que você tá na merda, e eu tô do seu lado. Aí eu vou, faço uma palhaçada, volto, e aí quer um café, que a academia é banhada café também. Não, não quero café não, mas não sei o que, você já se distraiu, eu já fiz uma palhaçada com outro, você riu aqui pra... O treino que era pra você pegar muito peso naquele dia, eu já reduzi seu peso, eu nem falei pra você. Da mesma forma que eu cheguei e vi que a menina tava naqueles dias, é indelicado perguntar, então... É o seguinte, ó. Se você tiver no red zone, diminui o peso. Não tem problema não vai perder nada. É porque você precisa reduzir mesmo. Aí foi o lance do conceito interdisciplinar. Pô, vou estudar um pouco de ginecologia natural, vou saber o que acontece. Então tudo isso foi criando uma bagagem que eu passo pra galera. Gente, é atendimento. Não faça receita de bolo. Olhe pra pessoa e siga a regra. Chegou, ele não tem condição de fazer chegar bodybuilder, não, você vai preparar ele para levar ele às condições de chegar onde ele quer. E você vai fazer isso com todos que chegarem. Você vai chegar aquele que está mais pronto, que você já vai encurtar o caminho, e tem aquele que você vai ter que fazer o processual. E tem aquele que nem quer estar aqui. Aí você tem que fazer mais ainda. Aí é o lance que eu falei de usar um pouco da pedagogia. Ó, reforço positivo. Eu sei que você não gosta, então vamos começar com 3 vezes na semana. Você vem. Um dia você faz sua esteira, outro dia a gente faz um treino diferente. É 2 seu, 1 meu. Aí na primeira semana, ela conseguiu ir. E fez um dia extra. Eu não tava fazendo nada, eu vim. Ou ele, pronto, eu ganhei 1. Na semana que eu contava com 3. E isso vai aumentando meu fluxograma. Aí a vizinha do lado viu que fulaninho que odiava a academia tá indo e tá voltando. Tem piscina lá, todo dia você chega aqui suado, numa olhada com uma banana. Não, por mim lá, pega pesado. Não gosto não, mas tô lá. Aí vem o lance da relação, do dia a dia, convívio. Então todas as vezes que a gente ia implantar alguma coisa lá, que eu olhava nos grandes e associava a gente, eu falava assim, o nosso detalhe é o cuidado. A pessoa. As caras. Você não pode ser qualquer um aqui. E seu nome vai ser citado. Quando fala assim, eu tô na URSS porque tem a cara de Kaique, tem a cara do Jeff. Não pode ser só eu não quero ser o centro. Tem gente lá que eu trabalho como professor lá, eles não sabem nem que eu sou dono da academia. Teve uma senhora que me parou na esteira e fez, é você que é o dono, né? Eu fiz, a gente administra. Todo sem graça. Fiz, pô, continue assim. Caramba, eu jurava que não era você. E ainda tava falando pra ela que agorinha, que você era um dos meninos assim, você... Todos são bons, mas você tem um negócio assim, porque toda vez você volta e você dá aquele jeitinho brasileiro que tipo, dia de avaliação é segunda, aí tava cheio. Aí eu falo, pô, por que eu não vou atender essa velha? Ela não vai... Se eu ficar botando ela no agendamento, vai ter um dia que ela vai desistir de agendar. Vou fazer uma... não vou ganhar nada, mas vou fazer a avaliação dela. Aí eu vou, dou dados pra ela, ela vem. Trouxe minha filha. Ganhei. Sabe? A gente não perde nada. Então, tipo assim, é um negócio que eu não tava com pressa no ganhar. Eu falo direto, não tenho pressa no ganhar. Eu quero ter certeza de que eu vou ganhar. O investir na galera e o shape dele. Muita gente tá lá por causa dele. São sementes que a gente planta, pô. E ao longo do caminho, essas sementes vão germinar e trazer frutos. Muito A mais única coisa que de fato me atrapalha é que aí eu tenho que ter a equipe, e o bom de ter uma equipe é isso, é que eu fico tão envolto, porque pra mim não gasta. Se você pedir pra eu montar um treino pra você, eu vou montar. E se você me apresentar, se eu comprar sua briga, você mexer comigo no emocional, ferrou, cara. Vai acabar, eu começar a lidar as coisas, e tipo, aí tô vendo que você botou um shape, eu tomo aqui, essa camisa fica massa, aí você se empolgou que a camisa ficou massa. Aí no outro dia eu falo assim, ó, eu não tô usando esse suplemento aqui, então... Quando você vai ver, eu tô lidando as minhas coisas, você tá treinando de graça, então me quebra. Eu participei de umas paradas assim, que ele falava assim, velho, viste esse negócio aqui, daqui a pouco fica pra você, ficou bom em você, cara. Sabe? E aí, para o empreendedorismo, eu não posso ser tão coração. Aí tem a hora que a equipe tem que falar assim, negão, você deu tantas bolsas esse mês, não dá mais pra botar ninguém de graça esse mês não, velho. Segura aí.
Senão não vai fechar a Sempre conta. tem que ter um... Aí tem que ter alguém um equilíbrio, né? pra dar uma A travada. gente tem um sócio que é esse lado mais razão, né? Sim. A gente estava, inclusive, nós Ele fala segura Jerusa. estávamos conversando hoje. A gente teve uma reunião, nós três, e aí a gente estava exatamente falando isso. Ele falando, Danilo, eu acho que você tem um coração muito mole. Aí eu falei, eu acho também que você tem um coração muito mole. Aí você falou, rapaz, eu acho que eu sou o coração dos dois. Mas, na verdade, a gente tem uma análise crítica dos três, né? Sim. E assim, ele é muito razão. Ele é o cara que, sabe, coloca... Gessé também é um cara muito centrado em muitas... Gessé é o cara mais equilibrado emocionalmente. Sim. Eu sou desequilibrado emocionalmente. Eu sou muito, sabe... explosivo, muito pra frente. Funciona para muitas situações. Ele se identificou. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Alguém que puxa, alguém que seja o de explosão, porque às vezes você tem que ir pra guerra e você tem que ter alguém que meta a cara e vá brigar e, sabe, policial mau, policial bom. E Claro, alguém pra separar tem quando que o ter policial alguém. mau e o policial bom quiser brigar. De fato. Isso é o que separa a briga. Pois é, mas nesse meio todo aí, que eu venho falando sobre os desafios e tal, a dificuldade de lidar, porque antes, quando eu entrava, que eu via nas empresas, eu achava que era demagogia, era papo de conversinha. Porque tem que ter amor. Ah, pelo amor de Deus, velho. Quem vem pra aqui pra fora de bater caixa nesse negócio aqui, vem com amor, você tá maluco? Você teve amor porque o dinheiro é seu, pô. Mas depois que eu de fato comecei a encarar a proposta e não o trampo, a coisa mudou. As pessoas não tinham que estar ali só por causa do dinheiro, elas tinham que estar ali por causa do propósito. Exato. Então, assim, eu entendia que o meu chefe ele precisava do dinheiro para manter tudo, inclusive me manter. Mas eu usava, por mais que eu não quisesse trabalhar na área, eu precisava do dinheiro que ele me dava para construir meu sonho. E foi assim que funcionou, pô. Não, então beleza, eu vou fazer com excelência isso aqui para chegar onde eu quero. O problema era que toda vez eu me dedicava àquilo, isso começava a se inserir e virar meu plano também. Aí tem o lance do eu precisar ter uma equipe, porque a depender do quanto eu estou envolto por isso, eu não ganho nada. Véio. Se eu for fazer gosto, toda vez que eu rolo o desafio, que eu faço 1 ou 2 vezes no ano, eu vou dar camisa a todo mundo. Eu vou deixar assim, eu sempre boto uma cota de alguém que vai estar ali, ou 1 ou 2, ou até 5 pessoas que não vão pagar. Eu sei que não vão Que é, pagar. inclusive, parte do seu processo de mentoria, né? Exato. Para você captar mais pessoas, Mais pessoas. para ser seus modelos. Né? Que aí vai eu falo assim, ó, fulano, eu vou fazer o desafio, não conto pra ninguém, você não vai pagar. Olha só, a galera paga 200 pila pra poder ficar aqui 2 meses, pra você pagou igual. Eu tô lhe falando que se alguém perguntar, você sorria assim, não precisa mentir, mas também não fala nada. Se você tá, é porque você pagou, beleza? A gente vai ganhar pelo subentender. Tá bom. E aí, essas pessoas se dedicam também pelo investimento. É muito raro. Como eu falo pra Kaique, por exemplo, que hoje a gente ainda brinca que eu sou novo, mas eu acabei virando pai dele. Porque ele acreditou na proposta que ele me ganhou pela a falta de alguém ter investido. Ele falou, pô, véio, sua referência de irmão pra mim é melhor, porque, tipo assim, o meu irmão que eu queria que fizesse tal coisa, não faz. E você, senhor, lhe pedir, você fez, pô. Quando você me deixou 6 meses com o treino, eu continuei porque ninguém queria acreditar em mim pra nada, pô. Eu vim do exército e lá eu fazia o que eu tinha que fazer. Os caras não olhavam nem pra minha cara e eu só me destacava porque eu fazia meu trabalho bem feito. E você gastou seu tempo pra fazer. Como eu vi que ele tinha tido resultado, não dá pra enrolar esse cara, me ganhou, já foi. E aí vinha o lance da dívida simultânea. Eu te faço bem, aí você devolve bem. Eu tô achando que eu tô te devendo por esse bem que você fez, eu devolvo de novo. E a gente fica devendo e o tempo todo a gente continua fazendo o negócio funcionar. É uma vida boa, né, velho? Quando tem uma reciprocidade. Exato. Isso é top. O que eu tento fazer com a maioria dos alunos. Parece que eu sou o mais flexível de todo mundo da equipe, mas não é isso. Tem aqueles que você fala com uma certa trava no dente, mas tem aquele outro que você, de fato, gosta muito. Eu só não tento demonstrar isso para os alunos em geral, para não parecer que você tem preferência. Que eu tenho preferência, mas é... E normalmente tá fora de estereótipo. É o que eu falo, ó, quem acha que eu quero casar alguém que é torneado, nada a ver, viu? Sai de baixo. A galera que me chama a minha atenção são os fora de padrão. Que é o seu público-alvo. Seu público-alvo não é quem tá...
Não quero shapeado. Não tem muita coisa com a minha dificuldade de botar você que já treina bem, velho. Vamos fazer o quê? Te botar mais peso? E sim, você já chegou, vou fazer você ganhar, mas você ia ganhar de qualquer jeito. A magia está na transformação. Exato. Quem não tem, que passa a ter. Aí eu comecei também. O ápice do destaque da gente foi começar a trabalhar com grupos especiais. A galera não conhecia disso. Era um médico, Deus não saiu médico. Aí eu comecei a peitar médico também. Vem cá, minha senhora, ele disse que você não pode agachar. Como é que você senta no vaso? Como é que você senta no sofá? E agachamento é o quê? Se não for sentar e levantar? Né? Então eu tenho que encontrar condições de você fazer isso sem sentir dor. Aí tem as fases. Em épocas frias, como a senhora tem tal lesão, diminui o líquido sinovial, você vai sentir um pouquinho mais de dor. Então eu vou te pedir que você aqueça mais, se mobilize, se alongue, faça mais cardio, aquela esteirinha, bicicletinha para manter sempre hidratado, você vai sentir menos dores. E na hora de treinar, eu vou te orientar, para agachar e diminuir o atrito patelofemoral, a gente roda o pezinho um pouquinho mais para fora. Para o padrão de agachamento, quem vê vai dizer que tá errado, mas para a senhora é esse, tá bom? Agachamento profundo é ralar o bumbum no chão, mas você não, o bumbum no chão você é na altura do banco aqui. Pronto, eu quero ver essa senhora levantando e andando. E às vezes não é nem senhora, é só uma jovem senhora. É só um cara de 30 anos que lesionou. Porque a pessoa, eu digo por experiência própria, que assim, velho, parece que quando você tá sem fazer nenhuma atividade física, você se sente que tá velho. Inválido, um negócio mais pesado, de travado. Quando você começa naquela primeira semana, eu acho que é a barreira. Sim. Primeira semana de academia, velho, é dolorido demais. Que negócio é esse? É porque a semana de... Eu lembro que eu falava pra ele, eu falava assim, Jefinho, tô aqui só no do flex. Você é maluco, rapaz, tem que deixar sentir. Você tá invalidando o que a gente tá fazendo. A primeira semana dolorosa mesmo. Eu lembro da última vez agora que a gente começou, e eu fui por pressão do colega que me largou no barco, que fez eu me inscrever, foi comigo 2 vezes. E meteu o pé. Eu falei, não tem condição de ficar assim, eu preciso de uma motivação. E olha, antes da pandemia, quando eu comecei a malhar, e eu comecei na Smart, eu peguei gosto, eu acordava cedo, ia para a empresa, comecei a buscar melhorar a alimentação, ter os intervalos de alimentação corretos, peguei gosto. No segundo mês, fechou tudo. E aí foi, exatamente. Talvez se não tivesse acontecido esse fechamento geral, eu teria continuado. Porque realmente eu tava pegando gosto pela coisa. Eu nunca fiquei mais do que 2 meses. E aí um dos grandes problemas você falou aí, que é a questão do você não ser acompanhado. Velho, a pior coisa pra mim é estar pensando, ou melhor, saber que está fazendo errado. Porque você tá sentindo que alguma coisa tá... Velho, alguma coisa tá errada. Eu tô me sentindo meio torto demais nisso aqui. E não tem ninguém pra te orientar. Não é o aplicativo que vai dizer que se tá certo ou se tá errado, sabe? Então, assim, a falta do acompanhamento, independente da academia, a falta do acompanhamento é um dos grandes vilões, pelo menos para mim, sim, por ter feito eu interromper os treinos que eu iniciei algumas vezes aí. Mas se você for parar para analisar, em todos os nichos empresariais e de setores, mesmo que não seja direto, aqui, vocês trabalham com podcast, você não trabalha com pessoa diretamente, mas o público final, no fim das contas, se em todos os setores tiver essa questão da humanização do tratamento. Poxa, eu trabalho com material de construção. Tá. Meu atendimento é... E aí, dona, tem parafuso? 10 reais. E aquele... Oi, dona, que parafuso você quer? Essa questão da resiliência, ser solícito, às vezes não é que você está se importando de fato. Aí eu falo para eles, vou falar grosso modo, seja falso. Dê uma risadinha. Ou pelo menos seja mais aberto. Danilo fala assim, minta pra mim. Como é que você fala de... Quando eu peço alguma coisa pra alguém e a pessoa já tem a resposta que é não. Tem coisas que a gente sabe que são difíceis de conseguir. Às vezes a pessoa chega pra mim, liga e fala, Danilo, eu preciso fazer isso e isso na minha área do turismo, por exemplo. Eu sei que aquilo não vai rolar. Por várias experiências. Já passei por aqui e falo, velho, isso aqui não vai rolar. Até com os contatos quentes que eu tenho, não vai conseguir. Isso aqui não tem chance. Mas a maioria das pessoas já vai chegar no cliente que está te achando como a última esperança. Você é a minha última esperança. Eu estou indo aflito para você, querendo um acalento. Então, eu espero que no mínimo você vai falar assim, segura aí que eu vou correr atrás. E aí você vai. Exato.
E aí eu falo pra quem me atende, fala assim, minta pra mim, velho, desliga o telefone, me deixe lá na espera, fique jogando conversa fora, depois pode falar assim, velho, eu tentei de todas as formas aqui, mas não consegui. Minta pra mim, sabe? Mas é As isso. pessoas não têm essa noção. Claro, os meus clientes que estiverem me ouvindo, a gente corre atrás. E eles sabem que na maioria das vezes a gente resolve. Mas tem situação Que é impossível, que né? é impossível de ser resolvido, sabe? Como, por exemplo, agora a gente tá com um aluno lá que é cadeirante. Eu posso- vi. Eu ia até perguntar sobre isso. Eu posso fazer ele voltar a andar agora? Poxa, cara. Assim, pelo quadro dele, há um percentual, lendo a ficha clínica dele, ele tem uma possibilidade de 25% de chance. Chega a estímulos, mas são muito poucos. Então eu tô tentando gerar sinapse. Tô prometendo ele voltar a andar? Não. Mas o que eu tô fazendo para ele? Trazendo a autoestima de volta, autonomia. É um cara jovem, que por um acidente, Perdeu os movimentos. perdeu os movimentos da perna e hoje ele trabalha em função da esposa, né? Ou melhor, a esposa dele passou o seu mecanismo dele. Para o cara, a gente que quer. Agora, você usar um tom até que pode parecer machista, mas normalmente o homem ele tá muito mais ligado a estar à frente das coisas, a fazer as coisas. Pô, ele tinha trocado o carro e tal, não sei o que, e agora ele virou o cara que precisa de alguém. O tempo inteiro. Me leva pra ali, sabe? Então, aí eu venho e começo, aí é o que eu falo, de buscar a causa dos outros, aí acabou, já me quebrou. Aí eu vou começar a estudar, leio artigos, aí vejo coisas das possibilidades, onde eu posso me arriscar dentro da licença ética. Isso não é fisioterapia, então eu posso fazer? Posso fazer, então tá, eu vou fazer. Aí ele já se sente mais à vontade. Eu precisava levantar todos os dias e ficar na ponte usando a tala no joelho para estimular e eu não perder os estímulos periféricos todo dia, pelo menos 15 minutos. E ninguém faz isso. Meu irmão, depois que engravidou e teve o neném lá, não pode me ajudar e Dani não aguenta. Eu fiz, não, então a gente vai fazer isso aqui. É um trabalho, é um trabalho. O cara é enorme, tem 1,90 m. Ele é maior que a gente. Para levantar ele é um sufoco. Mas, no fim das contas, eu conseguindo condicionar esse cara, ele ganhando força, tônus nos braços, ganhando autoestima de fato, ele começando a treinar rendimento forte, por mais que ele não volte a andar, a vida dele muda, pô. E tipo, pra mim eu já ganhei nesse fato aí. Então, quando eu começo a dizer pra você que a gente tá muito mais inclinado, como eu falei, a escassez e o lance do desafio. Pô, tava massa ser empreendedor e tal, e botar a galera pra ter shape, mas chegou um momento que você vê a futilidade na parada. Então eu precisei, eu tava tentando me sentir mais útil. Peraí. Deixar de fazer mais do mesmo, né? O médico diz pra ela que ela não vai poder fazer academia porque nas academias não atende. Ele tá sendo até cuidadoso, mesmo sendo agressivo com a minha profissão, mas ele tá sendo cuidadoso porque de fato ele não sabe pra academia que ela vai. E aí se ela tem uma tendinite de bursite, uma coisa vai pra lá, vai piorar, porque o cara vai pegar e vai fazer o 3 de 15, porque ela tá gordinha. E não vai perguntar o que é que você tem, qual é a sua lesão, tal movimento você não pode fazer. A gente vai adaptar pra você. Aí já torna... Eu já saio daquela receita de bolo e já individualizei. Pô, uma coisa que eu mudo, eu pego o padrão e ajusto a você, já funcionou. Foi o que eu te falei de humanizar e deixar mais visceral possível. Você não gosta de treino parado, então vamos te dinamizar, pô. Vou fazer circuito. Normalmente a primeira semana é ruim para todo mundo, não é só porque você tá quebrando o seu estímulo, é porque normalmente é mal calculado. Eu preciso te trazer aquela dorzinha assim, mas tem como ela ser menos dolorosa. Aí vai depender do que você me traz de informação. Bom, seu trabalho é sedentário. Vocês trabalham sentado. Por mais que tenha um desgaste psicológico, mas é sedentário. Então precisa trabalhar eretor de coluna, não sei o que. Então você provavelmente deve sentir mais dores porque você tem mais músculos parados. E não porque eu peguei pesado com você. Aí eu vou estimular, fortalecer, fazer uma pranchinha, fazer um agachamento, não sei o que. Você está acostumado a sentar e levantar, mas você fica horas sentado e levanta 1 ou 2 vezes. Aí te peço para fazer isso 3 de 15. Eu gerei um estímulo. Pronto. Aí essa primeira semana, eu vou fazendo isso de forma lenta, que tem aluno que chega até a chatear. Pô, é só isso. Calma. Amanhã você me diz. E aí, doeu uma dorzinha leve, pronto. A intenção era essa. Eu não queria que você voltasse aqui acabado. Senão você não voltava, pô. Você acha mesmo
que com essa academia desse jeito eu não consigo deixar você aqui acabado, eu preciso de um aparelho só, meu amor. Você sem nada, deixa você lesionado. Você quer? E eu lembro um desafio que você fez com a gente lá naquela época lá, a gente tava até com o Xandinho, que você falou assim, hoje o treino é comigo. E Sim. aí todo mundo falou assim, vixe, porque quando ele chegava nessa ânsia de falar, hoje eu vou botar tocando. Irmão, não precisava pegar peso, não. Técnica. Só movimento com o peso do corpo. Hein? Eu já passei por isso, mas na época que eu tive um acidente de moto, caí, e aí comecei a sentir dores na... É lombar que chama assim? Eu acho que é lombar. E o ciático começou a ficar inflamado, então eu sentia muitas dores no pé mesmo, na perna inteira, irradiava tudo. E aí eu procurei uma fisioterapeuta que tinha um estúdio de pilates. Então ela fazia um trabalho muito bom de recuperação das forças. No caso do pilates trabalha muito a respiração. Sim. Eu passei 3 meses no pilates. E era incrível como essa mulher fazia suave. E não vou dizer que tinha peso, não. O máximo de peso que tinha era aqueles... Dos halteres de 2 e 3 ou 5 quilos, sei lá. porque o grau de força é 2, 3 lá, então eles ficam no máximo Ela 3 quilos, 4 quilos. utilizava apenas o peso do meu próprio corpo. Isso. Apenas o peso do meu próprio corpo. E eu saía de lá, às vezes, suando de tanto esforço que eu fazia. Eu falava, e para subir a escada, porque era no prédio que eu trabalhava, se não me engano, era uns 6 andares para baixo. E aí eu vou de escada. Quando eu fazia treino de perna, quem disse que eu conseguia subir? Lá de elevador. Isso porque tem aquela questão de que a gente funciona, mas a gente trabalha por automação e não prestando atenção. Ninguém fica prestando atenção quando você tá andando, o que é que você faz? Uhum. Você só anda, pô. Aí a galera pegou a mania de que antes de ir pra academia, eu vou pegar uma resistência pra ir pra academia. Aí você vê um bocado de gente correndo na orla, fazendo um bocado de coisa aleatória e já chega machucado lá. Eu tento explicar pra eles o tempo todo. Não, você precisa entender. Não é desse jeito que vai funcionar. Tem que ter um tempinho. Não adianta. Eu preciso que você venha, porque a sua preparação em si tem que estar... Eu tenho que pensar em tudo. Normalmente, o estímulo do seu treino tem que ser mais forte que o seu dia. Que a gente trabalha com supercompensação. O corpo trabalha com compensação. Se eu treinar você fraco agora, e seu dia for pior, você vai continuar sentindo dor. E não vai ser do treino. Sentir dor nas costas, o ciático vai voltar a doer, o joelho vai passar a doer, o antebraço, que fica muito, vai desenvolver túnel do carpo, você vai ter um monte de lesão sem nem pegar um peso. Mas é porque esses movimentos, durante o dia, eles têm uma quantidade de esforço. E o que movimenta? Aí a gente vai para a parte estrutural. É igual a construção civil. A viga são os ossos. Os ligamentos são os arames e os estribos. E o concreto é a massa muscular. É ele que pega peso. Se ele não está ativo, não vai funcionar. Você vai machucar. Independente do que você faça. Ah, mas eu não quero. Aí quando eu tento explicar para as meninas que não gostam de treinar superior e para os rapazes que não gostam de treinar a perna. Cara, não é porque você quer, para funcionar. Eu não tô deixando. Você não vai ficar grandão não, mano. Nem você querendo. Quando você quiser, você vai entender o quanto é difícil. Não é assim que funciona. O pegar peso é tipo... Você já pesa 80. Aí você senta na máquina do leg que você só mexe as pernas. Você quer botar 40 quilos aí, vai fazer que diferença para você? Ah, mas tá doendo, tá doendo. Claro, a gente vai fazer um estímulozinho porque você tá fazendo repetições contadas, você tá prestando atenção. A mente também cansa e o cérebro é o quê? Preguiçoso. E eu mando, tá ficando maluco? Aí para aí. Aí vou falar mais ainda fisiologicamente. Existe ácido lático, que é esse ardor que você sente quando você faz acima de 15 repetições. Ou quando você corre. Parece que tá queimando. Isso. Isso aí tem 2 células chamadas actina e miosina que elas ficam se tocando para fazer o músculo contrair. E aí o cérebro fala assim, ó. Vai parar não? Joga aí o ácido, essa porcaria. Que ele tá ficando maluco, joga. Aí pronto, arde até quando você para. O que é que eu como treinador faço? Dessa vez você conseguiu fazer 15 repetições com 2 placas e ardeu, ele não aguentou mais, falhou. Vou esperar ele recuperar. Ele rompeu fibra. Vai pra casa, comer, dormir. Tá construindo outra já. Na próxima vez que ele voltar a treinar, se ele já não aguentar fazer 16 repetições, ele vai conseguir aumentar a placa. E aí é ciclo vicioso. Hipertrofia é um negócio muito, sabe? Rompeu hoje, uma nasceu outra lá. Aí vai. De novo. Todos os dias você vai enchendo o fecho. Ainda tem a questão da capa de gordura que está por cima. Então, enquanto você está queimando gordura para construir isso aqui, está descendo aqui e crescendo cá.
Por isso que o musculoso, às vezes, não é nem porque ele tá enorme, agora ele tá com a forma do músculo dele. É porque a capa de gordura saiu. Então, assim, dentro dessa história toda aí, a gente tem uma logiquinha que eu preciso fazer você entender pra você querer estar lá. E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é um trabalho absurdo. Porque tem que ter muita conversa. Aí, pra quem tá mais apto a falar, normalmente eu tô sempre bom de papo, pra mim é massa. Ah, Jeff é o cara ali, vai falar com ele que é melhor. Mas às vezes aí que tá lá do dia todo, já desceu de 3, 15 aulas, já treinou, já tá querendo ele só vê a cama dele, não quer nem comer. Então assim, dá pra gente ponderar essa questão do tratamento. Eu explico o tempo todo pros alunos, ó, não critique a outra academia. O problema não é esse. Você convencer a outra pessoa, esquecer os problemas dele e comprar sua briga, e às vezes sem você querer, é caro, velho. Você acha que seus R$60 paga aquele cara pra sair de casa que brigou com a esposa, o menino quebrou o celular dele, jogou tudo no lixo, tá ganhando pouco, aumentaram o aluguel dele, chega aqui ele tratar bem, sem você querer fazer a porcaria que você pediu pra ele fazer, não dá. Aí não tem condições, ele evita também. Aí eu entendo que isso é difícil, por isso que tem que ter o lance do amor, que é a hora que você fala assim, toma uma água aqui rapidinho, me espera aqui no aparelho que eu volto. Aí você vai lá, dá um murro na parede e volta. Morde, embola papel. Meu amor, eu sei que você tá cansada, você não quer fazer, mas deixa eu te explicar. Se você fizer... Aí volta para aquela historinha e explico tudo de novo. Ó, se você fizer menos, você vai continuar com dor, você vai voltar no seu médico, não vai mudar nada, e aí você vai ter que pagar mais caro. A academia é 60. A sessão de fisioterapia é R$150. Um estúdio de pilates hoje, 3 vezes na semana, não é, é menos de 120. Então, acho melhor você fazer. E eu tô com paciência, eu ia aumentar para 40 quilos, mas eu deixei 30 pra você fazer. Faz aí. Tá bom, vai me ajudar, eu vou te ajudar. Aí você fica lá. Então assim, um dia pelo outro. Tem dia que eu vou chegar lá espivitado, cheio de cafeína na cabeça, meu irmão, você não vai aguentar ficar do meu lado. Eu vou encher seu saco de um jeito, a pupila dilatada. aí eu ainda brinco, ó, a minha alegria vende ali na bancada de suplemento, vende minha alegria. Se vocês quiserem, vendem. Se não tem problema de coração, pode chegar ali que vende. Mas assim, brincadeiras à parte. Então assim, todo esse processo de administrar, desenvolver, que traz uma história, traz um conceito multidisciplinar, uma conexão de histórias com a vida do outro, e uma coisa sua que me motivou a continuar e que me fez criar uma proposta, inclusive os planos, a evolução da academia, veio tudo de forma humanizada. Tudo de forma humanizada. Então, eu acho que no fim das contas, a sacada para fechar assim a minha fala de hoje é o amor àquilo que você está fazendo e o tratamento humanitário. Reciprocidade. E a gente percebeu isso, Jefinho, também na nossa crescente dos nossos negócios, foi justamente isso. Pensa que na pandemia as pessoas elas estavam compraram muito na internet. Eu costumo dizer que na internet você pode comprar o que você quiser, e passagens aéreas e viagens, você compra na internet. E eu chamo a internet de autoatendimento. Não tem nada de errado com autoatendimento. Às vezes facilita muita coisa. Sim. Você pode comprar, sonhar e viajar, e na sua casa mesmo você vai comprar sua viagem. Tem problema nenhum com isso. E tem as pessoas que preferem ser atendido, que querem sentar numa mesa com a gente de viagens, elas querem ter um auxílio, elas querem que o cara entenda, querem que o cara acompanhe, sabe? Tem mercado para todo mundo. O problema foi que as empresas que fazem autoatendimento, elas estavam equipadas para atender pelo menos 20% daquela demanda. Sim. E quando chegou a pandemia, 100% das compras, né, não era mais 20% de alterações ou possibilidades de atendimentos, virou 100%. E as empresas não estavam prontas para atender, principalmente as companhias aéreas com o avanço das tecnologias. E aí foi aí que surgiu o Portal de Destinos, com o nosso know-how, aprendendo essa multidisciplinaridade de um monte de coisas que a gente tinha, e a gente falou assim, bora atender. E aí tinha postagem de gente reclamando na rede social, a gente entrava com um perfil lá, Portal de Destinos, e a gente colocava lá, olha, a gente é uma agência especializada em resolver problemas de viagens, passe para mim sua casa que eu te ajudo. Perfeito. E a gente começou a ajudar um bocado de gente na pandemia, e foi um pouquinho também da nossa história, de como a gente começou a ter clientes que até hoje perduram com a gente, e fidelizou porque criou esse relacionamento de confiança e amizade. Então, o que a gente saiu, e eu falo uma coisa que eu aprendi, eu vi algumas pessoas falando,
A pandemia, né, na corrida, ela foi o safety car. Sim. Às vezes tinha gente que tava, tipo assim, dando até 3 voltas, 4 voltas. Mas quando entra o safety car tem uma velocidade e ele dá tempo de todo mundo acompanhar. E aí depois que o safety car sai, né, aconteceu um acidente, óbvio, o acidente está removido ali e liberou, todo mundo tá sem aquele tempo de volta. Então, o que aconteceu com a gente foi justamente isso. A gente começou um negócio nesse safety car, né, quando aconteceu na relargada. Então a gente saiu na frente com um bocado de gente entendendo a mudança da pista depois do safety car. E qual foi a mudança? As pessoas começaram a valorizar atendimento humano. Porque quando você compra com a máquina não vai esboçar reação. A máquina não vai olhar nos seus olhos, a máquina não vai perceber que você está triste, que você está precisando de algo a mais. Né? Não tem essa possibilidade, mas o ser humano está olhando nos olhos, o ser humano está sentindo, está se comprometendo. E aí a gente criou negócios e empresas hoje que olham para o ser humano e, claro, fico feliz também que você é um cara que pegou essa sacada, né, e está empreendendo aí. E assim, a gente já tem mais de 1 hora aqui de conversa. Verdade. Velho, se a conversa nem tá tão boa. Se conversar, daqui a pouco eu vou pedir. Pessoa malhada, Acho que só malha a língua, né? Só malha a língua, verdade. Mandíbula, todo o complexo do rosto. Pelo menos o bom é que a gente sorriu muito também, então já melhorou a elasticidade da pele aí. Você já ganhou. Entra naqueles 3 exemplos que você falou, já se enquadra no pau. Gordão, gordinho. Não, ó, ele... Vamos lá, as características dele são de um endomesomorfo. Que é o gordão. É aquele cara que tem facilidade para ganhar gordura. Agora, só que ele tem massa magra, porque ele não preserva um percentual muito elevado. Tem gordura? Tem gordura. Mas não é muito. Entende? É porque a câmera não tá pegando de lado e você tá olhando ele de frente. Se bem que um pouquinho de postura já ajuda. Já ajuda. Não, tem tudo a ser analisado, mas assim, de modo geral, aí é matéria-prima boa, pô. Só tá precisando ir pra academia. Jefinho, velho, que papo legal. Não, tá aqui eu com também você, me sinto muito né? honrado, agradecer a vocês mais uma vez, foi maravilhoso. Fazer essa retrospectiva, a gente viaja na história de novo, fala assim, caramba, velho, eu tinha Essa esquecido história disso. é minha, velho. É eu minha, tô é pegando, verdade. eu tô tendo essa experiência aqui também de a gente Exato, voltar em é um bom. monte de Contar momentos da nossa história. história nos ajuda a valorizá-la. Exato. Porque nós lembramos de dificuldades, de desafios, De onde a gente foi. de onde a gente saiu. Então é muito bom a gente contar a nossa história. Nossa história é uma grande referência para nós mesmos, que dirá para as outras pessoas que se espelham em nós. Sim, Muita gente olha muito o hoje. sim, é Mas agora. sabe o Jefinho, né? Que Exato, me veio passar. O cara tem um XRE, meu irmão. Tá maluco isso? Pô, mano. Você não sabe de onde eu vim, não? Tá maluco? Você não viu a minha motinha? Você não viu? Pra cima e pra baixo. Emprestada ainda, não era minha, não. Tá doido. Ali era aquela onda de: meu pai, calma, eu vou lhe devolver sua moto. Fique de boa aí. Deixa eu só fazer uma grana que eu vou lhe devolver sua moto. Relaxa. Enfim, mas Deus honrou, deu tudo certo. E a gente tá seguindo aí, tem muito projeto pra vir Sim, ainda. é isso que eu ia te perguntar. Você pode falar de alguma novidade? Vai ter esse ano ainda de novo o desafio? Fala aí alguma coisa esse aí. ano Faça ainda a sua gente vai mexer. ter. Eu sempre dou um espaço maior, não divulgo a data, porque é uma estratégia de publicidade e marketing que funciona muito. E assim, eu tenho uma possibilidade de deixar o meu público se escolher. Ele mesmo decide, sabe? Eu deixo. Então, e passa tanto tempo que a galera só lembra dos resultados. Pô, eu fiz um trabalho com ele aí no início do ano. Quando vai ter de novo? Não sei. É igual a Red Chili Peppers em Salvador. Pô, Se inscreve agora que você não Exato. sabe. Não sei quando eu vou fazer isso de novo. Não sei. exato, não sei. Na minha agendinha tá lá. A data premiada tá ali, ó. A gente vai começar, até porque é uma programação para 2 meses. E tudo tem que ter uma estratégia, tem que ter um porquê. Qual é o melhor momento? E para ser um desafio? De fato, qual data do ano eu vou chegar para pagar essa galera? Eu acho que final de ano, com ceia de Natal. Sabe? E tem a galera de São João também. Tem São Tem João. que a galera quando são os apaixonados por carnaval, é São João e final de ano. Aí você pega veraneio, a galera da festa junina, Natal e Ano Novo, que é
é um feriadão prolongado. E se vacilar, já esteja pro verão de novo. Aí eu fico nessa sacada de... E aí? Qual dessas datas eu vou comprometer vocês a estar em dieta? Porque provavelmente a gente fecha a dieta no finalzinho das datas. Cara, em dieta não sabe. Pensa aí. É porque quem não é do Nordeste não entende muito essa questão do São João. O São João é tão forte quanto o Carnaval, né? Sim. Porque assim, a galera do Nordeste geralmente sai das capitais, vai pro interior e tudo acontece no interior. No Exato. interior tudo pode, irmão. Você vai dizendo que aqui não vai botar aquele prato. Não, e vai pra casa de vó e de tia que tá acostumado a fazer E vai aquela negar canjicona, aquele negoção, milho, pai, não sei o que, bolo, aí faz bolo de milho com cobertura de chocolate, não vai, não vou comer, não, pai. Aí ficou, aí começa os mitos aí, ó, entrou na academia, ficou doido. Essa menina tá seco aí desse jeito aí, ó, tá ficando paranoico aí, ó. Isso é paranoico já, tá ficando doido, tem que parar com isso, bota esse menino pra comer, fulana. E aí o bicho pega. Mas enfim, esse ano ainda vai ter sim, e não só o projeto para o Team Jeff, né? A gente tem outras propostas aí para o crescimento da Ursus, inclusive, se Deus assim aprovar, a gente quer migrar para o centro, abrir outros horizontes aí, ganhar um público diferente. A gente não vai migrar logo para classe alta, mas classe média baixa também, que é uma galera que não está muito bem acostumada a ser bem recebida, até porque o parâmetro de alguém é sempre alguém acima. Né? Exato. Tipo, a galera lá embaixo acha que o da média aqui recebe uma coisa que eles não merecem receber. E no fim das contas a gente trata todo mundo igual. Uhum. Só que a valorização vai de acordo com aquilo que a gente investe. É justo, ó, você paga isso hoje aqui, porque a realidade do imóvel, dos equipamentos, a gente tem esse custo. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Você vai perceber que quem treina lá e quem treina aqui pagam a mesma coisa nas suas proporções. Uhum. Então é isso aí. E uns dias aí, a gente vai estar separado. Fala aí onde é que o pessoal te encontra, né? Os arrobas aí. Tá. Nas redes sociais você vai encontrar lá como Jeff Trainer, Jeff _ Trainer, ou então também pela Siga Ursus. @sigaursus. @Siga Ursus. Sem falar também que a gente tem outros auxiliares, que é uma página de equipe de treino, né? Que a gente divulga meme, faz alguma resenha, que é a The Brothers Team, justamente que a gente percebeu que não existe equipes de treino brasileiras, de Salvador. E aqui a gente é a terra do meme, os caras que treinam, que faz zoada. Tem um Dendê, não tem uma... Aí a gente criou uma página pra resenhar um pouquinho aí, pra divertir a galera, entreter um pouco enquanto é isso aí. Mas no mais é isso. Parabéns pelo seu projeto. Obrigado. Tenho certeza que vai continuar crescendo aí cada vez Em mais. Deus a gente vai estar junto. E quem sabe o podcast. Falei pra ele trazer o podcast. Imagine esse homem, observe o nível de conhecimento que tá aqui. Cara, eu aprendi. Eu acredito que a galera que estiver assistindo também aí Sim. vai aprender bastante. E já pensou se tivesse um podcast de falar isso? Porque assim, eu sinto que no final das contas muita gente não revela muitas coisas, fala... Não sei se é porque falta de oportunidade e tal, mas assim, as pessoas não explicam. E eu, velho, tantas coisas assim que foram explicadas aqui, por que cresce, por que não cresce. Como eu falei, exige tempo e, tipo, pra mim é bom falar que toda vez que eu volto, é como se eu tivesse voltado lá pro papel desenhado aqui, pô, como é que faz o ciclo de Krebs? Aí eu tô falando pra você, pra mim já virou um negócio que, toma 2 gotas de aspirina. Pra mim é um negócio que tá muito fácil. Ensinar é a melhor forma de aprender, né? Exato, então... Pra mim é bom, que eu nunca vou esquecer esse negócio. 10 vezes que eu falar aqui, tá massa, pô. Então vamos lá. Por isso que velho gosta de conversar, né? Que ele vai contar a história de como foi que ele capinou o mato, que ele construiu a casa, os detalhes pra poder funcionar. E aí, pra mim é bom, eu tenho essa sensação quando eu falo da parte, os detalhes. Porque é interessante, pô, a gente gosta da criação. No fim das contas, a gente... Se o ser humano parar pra se perceber, quando a gente vê a natureza, a forma que as coisas acontecem. Não tem uma pessoa, não conheço uma pessoa que se parar na frente do Animal Planet não fique pelo menos pasmo. Tempo e admira. Poxa, que lindo. Aí quando você fala, aí vem o Globo Repórter e naquele dia vai falar sobre alguma coisa do sistema cerebral. Não tem como a gente não ficar, porque é muito incrível. Uhum. A máquina do ser humano, o corpo, o funcionamento, estudar, a perfeição é incrível. E são coisas que a gente vai descobrindo que nunca vão ser ditas. O imediatismo e o capitalismo não deixam a gente ser assim. As academias no coach existem por isso. É muito mais barato eu ludibriar você lhe dando tudo que você não vai poder ter em equipamento e fazer você pagar mais caro por um profissional. Ainda estou gerando emprego. Mentira. Claro que isso não vai funcionar. Eu estou cagando para você. Eu quero volume. Eu estou lhe dando uma academia que vai ter 200 pessoas por hora rodando. O meu faturamento é absurdo. Eu acho que por metade do meu turno eu já paguei meu mês.
O resto é lucro. Se for em rede, o que rendeu da de lá que eu não participei, eu vou ganhar, porque é uma rede, todo mundo ganha igual. Então, assim, é altamente lucrativo, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí quando você passa para o negócio pessoal, quem que vai querer? Quando você entra para uma entrevista da Smart, por exemplo, não me processem por isso, mas o primeiro detalhe ele fala, você entende o que é uma proposta no coach? Como aqui no Brasil tem que ter um profissional de educação física, vai ter 1 ou 2 professores por raio. E que ele vai te orientar. Orientação não é instrução, não é acompanhamento. Por isso que a gente se nomeia profissional de educação física, não instrutor. Não é uma instrução, não é? Eu vou instruir, ó, como você falou, gira o microfone para cá, você me dá a instrução. Quando você é profissional da área, você vai falar, ó, isso aqui é o puff, ele reduz ruído, para na hora que você expressar com a letra P, ele já reduz o impacto lá para o grave não estourar e não sei o que. Então, é um profissional que está me orientando. Aí ele está criando a orientação, mas vinda com um profissional. A instrução é muito superficial. E no caso dessas academias é isso. Onde é que eu posso treinar aqui? Onde é a cadeira extensora para fazer perna? Ali. Bota a placa aqui, sentou, regula aí, tá no seu tamanho. Tchau. Mas eu posso fazer isso? Eu sinto dor no joelho, eu posso fazer? Agora, se quiser, a partir das 14 eu saio aqui, eu trabalho com private training. A gente pode... Então, assim, é propício. A pessoa tá lá, te vê todo dia, você já trabalha num lugar... Vai ter algum momento que eu já paguei o plano anual. Se eu rescindir o contrato, eu vou pagar a multa. Eu tô lá, vou ter que gastar mais um pouquinho, né? Então, no capitalismo todo mundo ganha, mas no funcional, no ser humano, no resultado, já não rola. Aí já não funciona. Por isso que eu vi que não dava pra mim. Se depender disso pra ser rico, eu acho que não vai ser. Não vai funcionar. Eu não vou ter dinheiro, não. Mas graças a Deus não depende. E resolver o problema dos outros, irmão. Ficar rico é resolver problema. Exato. Então, é isso. Gente, eu agradeço a vocês que ficaram até aí. Eu nem faço ideia, porque, como eu disse, de verdade, não faço ideia. Eu sei que passou de 1 hora, porque eu vi meu celular tocando aqui, significa que passou de 1 hora. Sim. Mas eu agradeço a vocês que acompanharam até agora, né? Sigam aqui a nossa página. Se vocês quiserem trazer seus projetos aqui para a Spation, né? As portas estão abertas, e a ideia é justamente isso, é você tirar né? A ideia visual toda é essa, é você tirar do terrestre, que está ali impactando só um pequeno espaço, e você trazer isso para além das nuvens. Sim. E aí aqui pode ser compartilhado para o mundo todo, para o Brasil todo, e é essa a proposta da Spation, fazer com que pequenos projetos tomem grandes proporções. Exatamente. Então, você deve estar vendo isso aí em algum local que a gente vai postar nas nossas redes sociais. Sigam e acompanhem os próximos podcasts. E até mais. E até a próxima. Até o próximo podcast. Valeu. Pô, que top, viu, velho? Caraca. Kaique, bichinho já dormiu, já acordou 1000 vezes aí.